Hoje a gente vai falar com o professor Jamil e com a professora Larissa. Eu vou começar com a primeira pergunta, e que é uma das maiores dúvidas, assim, e para introduzir a nossa aula realmente. Quais são os componentes, professores, de um termo de referência ou projeto básico simplificado? Professor Jamil, poderia começar para a gente? Olá, boa tarde a todos. Tudo bem? Tá saindo áudio, Aline? Está saindo, eu estou escutando bem. Vou aproveitar e já vou compartilhar aqui minha tela, já para auxiliar na resposta da pergunta feita pela Aline. Deixa eu compartilhar logo aqui. Bom, esse material depois eu vou disponibilizar para a Aline, para ela passar para o pessoal. E acho que a professora Larissa também vai compartilhar o dela, né? Pronto. Bom, para responder a pergunta da Aline, a gente tem que levar em consideração que a Lei 13.979 de 2020 trouxe uma inovação, que na verdade não é algo tão novo, porque isso também já vem sendo feito junto com o estudo técnico preliminar, que é a simplificação dos artefatos que compõem aquela peça. Para começar aqui, o termo de referência, a gente teve não só para o termo de referência como projeto básico. E a primeira pergunta que se faz, Aline, é: quando eu vou usar o termo de referência e quando eu vou utilizar o projeto básico? O termo de referência a gente vai utilizar para o pregão express. Já o projeto básico a gente vai utilizar para as demais hipóteses, como a dispensa prevista lá na Lei 13.979. Para responder também outra pergunta: preciso fazer termo de referência ao projeto básico para suprimento de fundos ou regime de adiantamento? A resposta é não, porque são despesas de pronto pagamento. Mas deixa eu buscar aqui onde eu quero chegar. Está aqui. Para fazer um termo de referência a um projeto básico simplificado, a gente tem que percorrer um caminho de 7 dispositivos. O primeiro é a declaração do objeto. Quando se lê num primeiro momento, a declaração do objeto a gente vê como algo simples, que não é. É aqui na declaração do objeto que a gente vai especificar quais são as especificações técnicas do produto ou do serviço que a gente quer adquirir, vai definir qual é o objeto dessa contratação, além de quantificar. É claro que a própria lei vem trazendo ali na redução do termo de referência do projeto básico, a própria lei de enfrentamento do Covid, ela vem trazendo ali que a gente tem que trabalhar com o objeto necessário e suficiente para o enfrentamento. Porque mais lá na frente a gente vai cair lá na questão da justificativa, né? Que vem com o nome de fundamentação simplificada da contratação, que nada mais é do que a justificativa, só que uma justificativa simples. Meu objeto é a aquisição de luvas, estou comprando luvas. Para quê? Para atender os profissionais da saúde que estão na linha de frente do enfrentamento do Covid-19. Na sequência, a gente tem a descrição resumida da solução. Só lembrando que a lei não trouxe aqui a possibilidade do gerenciamento de risco, só que o gerenciamento de risco foi colocado lá para a parte de gestão contratual. Então, nesse primeiro momento, a gente não vai fazer um estudo técnico preliminar para definir qual é a solução, ou seja, pressupõe-se que a elaboração do termo de referência do projeto básico já parte de uma solução que a administração já tem para fazer o enfrentamento daquela situação. Aqui a gente pode utilizar como exemplo que a própria lei vem trazendo ali a possibilidade não só de aquisição e contratação de equipamentos novos, mas também equipamentos usados e seminovos. E dentre essas soluções, qual é a mais viável hoje para a administração? Sabemos que a maioria das prefeituras estão saindo desesperadamente comprando respiradores. Mas será que comprar o respirador nesse primeiro momento é a solução mais adequada? Será que eu não posso locar? Será que eu tenho a possibilidade também, quando esgotar, devido a essa grande demanda, eu tenho a possibilidade também, segundo o legislador, de adquirir produtos seminovos? Ou seja, a lei vem trazendo uma diversificação de soluções para enfrentamento do Covid-19. Seguindo ainda o segundo passo, além da descrição resumida, a gente tem os requisitos da contratação. Como é que vai ser entregue? Vai ser uma entrega parcelada? Aqui eu entro um questionamento que eu e a professora Larissa estavam fazendo sobre a utilização do sistema de registro de preço nesse momento. Será que a gente utiliza no pregão Express o sistema de registro de preço? Tem a possibilidade, a lei não deixou em aberto. E a gente tem a possibilidade de utilizar o sistema de registro de preço no pregão Express, tanto para o pregão presencial quanto para o eletrônico. A própria lei não vem trazendo essa distinção, que preferencialmente será utilizado o pregão eletrônico ou preferencialmente será utilizado o pregão presencial. Aqui fica a critério do gestor, assim como as outras e as demais opções que nós temos. Ou a gente utiliza ali a dispensa
específica para o enfrentamento do Covid-19, que é a solução mais adequada no primeiro momento. No segundo, a gente tem o suprimento de fundo. E, em último lugar, a gente tem ali o Pregão Express, que são para aquelas demandas que não demandam de uma urgência conforme vai acontecendo a situação, a gravidade. Tem municípios aí que estão fazendo compra de respiradores, mas ainda não tem nenhum caso, mas já estão prevendo. Por que não fazer um sistema de registro de preço? Não é isso, professora Larissa? Já deixa lá disponível o respirador, conforme saiu a necessidade, a gente vai lá e pega. Seguindo ainda, além dos requisitos da contratação, aqui a gente vai colocar qual é o local de entrega, vai colocar aqui qual é o prazo de entrega. Ô, Jamil. Oi, Larissa. Segura aí, vamos... Vou falando. Vamos conversar um pouquinho com o pessoal, já que você estava falando da declaração do objeto, da fundamentação simplificada ali da contratação. Vamos trocar uma ideia sobre os objetos mesmo que comportariam o nosso termo de referência simplificado, projeto básico simplificado, pode ser? Assim, vamos. Gente, vocês estão vendo aí na tela de vocês, pelo artigo 4º, que é o que a gente está comentando, a gente poderia ter essa figura do termo de referência ou do projeto básico simplificado para aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência de que trata a Lei 13.979. E é exatamente com relação a isso que eu queria trocar uma ideia com vocês, já que o Jamil estava falando da descrição do objeto, primeiro, da justificativa da contratação, quais seriam os objetos que a gente enquadraria, então, nesse contexto aqui? Aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência. E por que eu gostaria de falar com vocês sobre isso? No primeiro momento, eu me vi bem receosa e interpretando bem restritivamente esse dispositivo, o dispositivo da dispensa, o dispositivo do Pregão Express. Num primeiro momento, até antes da alteração pela medida provisória, esses serviços e insumos eram relacionados necessariamente à área de saúde. A gente, depois da medida provisória, já colocou isso de uma forma um pouco mais ampla. Mas então, quais esses bens e serviços, insumos que a gente poderia enquadrar aqui no artigo 4º e, consequentemente, ter o termo de referência e o projeto básico simplificado? Quando a gente está tratando dos insumos da área da saúde mesmo, do álcool gel, da máscara, é muito simples da gente conseguir visualizar esse enquadramento ali na Lei 13.979. Mas o entendimento que vem sendo colocado, e me parece hoje o mais acertado, é da gente ter um olhar um pouco mais amplo com relação a isso. A gente considerar uma relação direta com relação ao enfrentamento da pandemia, que seriam aí os objetos da saúde, mas também um vínculo indireto, aquelas situações que de uma forma ou outra elas estejam relacionadas ao combate da pandemia. E aí eu queria compartilhar com vocês, primeiro, esse conteúdo aqui do professor Marçal Tem Filho, tem o link depois no final e depois eu compartilho os slides com vocês. Ele foi um dos que abordou essa questão de eu ter o vínculo direto e o vínculo indireto. O texto dele está relacionado estritamente à lei hipótese de dispensa de licitação, mas me parece que esse mesmo entendimento a gente poderia tratar com relação às figuras do termo de referência do projeto básico simplificado. Então, o vínculo direto, ele aponta exatamente essa questão dos insumos relacionados à área da saúde. E o vínculo indireto, depois, ele traz um exemplo que eu achei bem pertinente de compartilhar com vocês, que é exatamente essa situação do servidor que se vê obrigado a trabalhar em home office, e no exemplo dele seria, vamos imaginar o servidor que continua precisando prestar um atendimento telefônico para esclarecimento de dúvida, todo esse aparato de call center para essa comunicação, ele entende que a gente poderia enquadrar nesse enfrentamento aos efeitos da pandemia. E além do professor Marçal Tem Filho, o professor Anderson Pedra, num artigo que foi publicado no Solicita mesmo, que depois vocês vão ver o link aí na sequência, também coloca essa abordagem um pouco mais ampla do que a gente poderia considerar como objeto relacionado ao enfrentamento do contexto da pandemia. E aí ele também entra nessa questão de todas as medidas que forem necessárias, por exemplo, para a gente viabilizar o isolamento social. Então, fica para vocês pensarem que quando a gente está tratando aqui do nosso termo de referência, do nosso projeto básico simplificado, a gente não está tratando só dos insumos das prestações de serviço relacionadas diretamente à área da saúde. A gente tem construído esse entendimento, os doutrinadores, os professores que têm se manifestado a esse respeito, de uma forma mais ampla, desde que a gente caracterize essa relação de causalidade entre o objeto da contratação e o enfrentamento da pandemia, a gente enquadraria sim ali na nossa Lei 13.979, incluindo daí essa figura do termo de referência do projeto básico simplificado.
Logicamente, se a gente estiver dentro desse contexto da relação do vínculo indireto, a gente vai precisar motivar ainda mais o nosso processo. O Paulo perguntou ali se já tem algum material para esse termo simplificado. Se não me engano, a AGU já disponibilizou A AGU já tem um modelo modelos, né? Sim. E temos esses modelos dentro do Solicita também, Paulo, esses modelos de termo de referência e projeto básico. E no site da AGU você consegue encontrar eles também. O próximo passo que a gente tem aqui, que a gente deve seguir na confecção do termo de referência do projeto básico, são os critérios de medição e pagamento. Geralmente a gente utiliza medição para obras. E os critérios de pagamento, geralmente estabelecidos lá no 866, pagamento depois que recebe a nota até 30 dias. E a exceção que a gente tem lá também é os pagamentos com base no valor. Abaixo de 17.600, a gente tem o pagamento até o 5º dia útil. Mas o que é importante lembrar aqui é que a administração pública está se vendo numa situação de que a maioria dos fornecedores não querem esperar 30 dias para receber, não querem esperar 5 dias para receber. Eles querem receber antecipado esse pagamento para poder fornecer para a administração. Então, é um caso que se tem que se pensar, precisa-se de uma justificativa plausível, inclusive a professora Larissa tem um pouco mais a falar sobre esse ponto aqui, sobre o critério de pagamento antecipado nessas contratações em sede de Covid-19 aí do enfrentamento. Daniel está perguntando ali, então, se a lei pode ser utilizada para a contratação de outros tipos de serviço que não especificamente para a área da saúde. É exatamente essa questão do vínculo indireto que eu estava comentando com vocês. Admitindo, vamos pensar, o computador que o servidor vai precisar para ele atuar em home office, lógico, se eu não tiver um computador da própria administração, se eu não tiver outras alternativas que sejam economicamente menos custosas para a administração, mas não seriam só necessariamente relacionados à área da saúde. Essa era, aliás, a redação originária da Lei 13.979, bem dirigida para a saúde. Hoje a gente não tem mais esse contexto, a gente ampliou, mas à medida que a gente amplia para outros objetos que não sejam da área da saúde, a gente precisa, de forma ainda mais evidente no processo, demonstrar essa relação de causalidade entre o objeto que a gente está contratando e o enfrentamento da pandemia. Entrando agora na antecipação de pagamento do Jamil, vamos lá. A Amanda disse aqui, Larissa, que ela está solicitando aquisição de cesta básica. E isso inclui também, né? O professor Rodrigo Pirotti estava falando que pode comprar, sim, para atender até crianças que estão afastadas da escola, né? Isso, está se levantando, às vezes nem a aquisição da cesta básica em si, mas vamos pensar que o colégio da rede estadual ou municipal já tivesse com esses alimentos, está se contratando, por exemplo, transporte para fazer essa entrega para a criança que não está tendo aula, que está em casa. Então, a gente está ampliando, de certo modo, cada vez mais essa abrangência ali da lei. Mas, novamente, a importância é demonstrar essa relação de causalidade. Larissa, até conversava com o professor Paulo Teixeira, que é especialista em elaboração de termo de referência, e foi meu professor também, a gente estava em uma live e estava conversando sobre isso, né? Sobre as contratações que são reflexo, mas que devem ter o enquadramento ali no enfrentamento da pandemia. A gente até brincava numa questão da construção de estrada. Em sede de época política, o pessoal vai tacar e ia fazer estrada, mas tem que ter uma correlação. Se for uma estrada que leve a uma unidade básica de saúde, a uma unidade de atendimento, nesse caso, sim, poderia ser enquadrado. Assim como a questão do notebook para os profissionais que estão trabalhando aí, passando informações sobre Covid-19. Tem que ser sempre essa correlação com o enfrentamento da Lei 13.979. A Carla até está sinalizando ali para a gente no chat que o Tribunal de Contas da Bahia já emitiu parecer contrário. A gente tem visto manifestações para os dois lados, digamos assim, Carla, mas me parece que em algumas situações pontuais, apesar de não estar relacionado à saúde, a gente conseguiria sim evidenciar essa correlação entre o objeto e o enfrentamento. Mas lógico, a gente precisa ter uma cautela muito maior quando não for um objeto da saúde, né, Jamil? Sim, sim. Até porque eu estava até assistindo uma live do professor Joel Menezes Niebu, né? Ele falou que essas contratações devem ser mais rigorosas, deve ter um cuidado maior. Exato. Em tempo de pandemia. Eu até falei para ele, ela tem que ter um critério, um rigorismo maior em época em sede de pandemia, justamente para não virar um pandemônio futuro.
Bom, para lembrar então, antecipação de pagamento em matéria de contratos, tanto administrativos, lá na Lei 8.666, quanto os contratos das estatais, ali na Lei 3.303, a regra, desculpem, é a vedação ao pagamento antecipado. Então, a administração primeiro recebe a prestação de serviço, primeiro recebe o bem e depois paga. Mas toda regra, desculpe, em geral vai comportar uma exceção. No caso do pagamento antecipado, a gente tem várias exceções para poder trabalhar, nas quais a gente admite sim a antecipação de pagamento. E aí eu listo algumas para vocês que o Tribunal de Contas já enfrentou e a gente não estava nem falando no contexto da pandemia, situações normais da administração, digamos assim. Primeira delas, a própria Lei 8.666 já indiretamente contempla quando a administração tiver um desconto no preço final do produto, do serviço que ela está contratando. Segundo, em se tratando de contratos padronizados, vamos pensar que vocês vão assinar lá a revista O Pregoeiro, Negócios Públicos, a nossa Liscon da consultoria. Ora, prática de mercado, pagamento antecipado, admitiríamos também, de modo indireto, a própria Lei 8.666 prevendo. Além disso, quando o adiantamento se destinar à compra de materiais ou insumos essenciais à execução do objeto do contrato. Essa é uma decisão um pouquinho mais antiga do TCU de 2002, mas que deixa bem claro esse contexto. Me parece que nessa hipótese aqui, a gente já poderia cogitar antecipação de pagamento no âmbito aqui da pandemia. Por quê? Vamos imaginar que eu só tenho uma única empresa que hoje seria capaz de produzir, de confeccionar as máscaras de tecido. E essa empresa não tem mais capital de giro para poder comprar os insumos. Me parece que nesse caso, com relação à parcela, que seria para a compra dos insumos, a gente conseguiria sim viabilizar a figura do pagamento antecipado. Vejam, a ressalva que o TCU faz para esse tipo de situação é a administração exigir garantias adicionais para viabilizar o pagamento antecipado. Mas me parece, não sei se o Jamil vai concordar comigo, que nesse contexto da pandemia, até essa questão da garantia, a gente teria que, de certo modo, relativizar e pensar muito bem. Porque não adiantaria nada eu adiantar o pagamento e exigir lá garantia contratual por meio da prestação de caução em dinheiro, por exemplo. Perderia o sentido. Mas me parece que nesse caso a gente já conseguiria imaginar o contexto da pandemia. E a outra situação, que daí isso ficaria mais evidente, também entendimentos do TCU, quando for a única alternativa para atender o interesse público. Se demonstrar que a pessoa não tem realmente condição, que ela precisaria do pagamento antecipado diretamente relacionado então com a hipótese anterior, a gente viabilizaria sim essa questão do pagamento antecipado. E todas essas duas últimas situações ali, me parecem, e já foi apontado pela AGU num parecer que já já vou citar para vocês, bem alinhado com o que dispõe a nossa famosa LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. O artigo 22 que vocês estão vendo aí diz: na interpretação de normas sobre gestão pública serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor. Ora, não adianta eu simplesmente querer dizer que vedo pagamento antecipado, que não vou fazer pagamento antecipado, se nesse contexto eu não tiver ninguém com quem eu possa realmente contratar. Considerando todas essas situações ali que eu comentei com vocês, a gente tem a orientação normativa 37 de 2011 da AGU, que faz um apanhado geral dessas hipóteses nas quais seria possível antecipação de pagamento e coloca quais seriam os requisitos para isso ser possível, incluindo essa questão das garantias que eu comentei com vocês. E mais recente agora, vocês conseguem acessar no link, depois eu disponibilizo, está no site do professor Rony Charles, um parecer bem recente da AGU tratando exatamente dessa possibilidade de antecipação de pagamento no contexto da pandemia. Então agora bem direcionado a tudo que a gente está vivendo. E também fazendo menção a essa orientação normativa que eu acabei de comentar com vocês e a essa questão das garantias para se viabilizar o pagamento antecipado. Então, é possível o pagamento antecipado de forma devidamente justificada e com as cautelas necessárias? Sim, em alguns casos, mais do que possível, vai ser necessário para que a gente possa realmente atender o interesse público. E nesse parecer da AGU, o que me chamou bastante atenção é que, além de se cogitar as hipóteses que a gente mais conhece por aí, de desconto, de precisar para poder executar o serviço, comprar os insumos necessários, que até é mais comum no âmbito das obras, a AGU fala especificamente da gente ampliar a competitividade, aumentar o número possível de fornecedor, de prestador de serviço. Então, fica a recomendação aí para a leitura de vocês nesse parecer da AGU. Isso aí, Jamil, fechei. Ó, o professor Jonas Lima comentou aqui, gente. Fornecedores estrangeiros de respiradores e outros equipamentos não aceitam mais pagamento normal,
nem carta de crédito, só antecipado. Estados Unidos levaram caixas de dólares, inclusive. Isso a gente viu notícias por aí também, né? Obrigada, professor. Obrigada, professor Jonas Lima. A gente vem vivendo uma situação complicada, né, Aline? Porque mesmo antes dessa pandemia, a administração já não pagava o fornecedor nos prazos estabelecidos, né? Agora, então, em sede de pandemia, os fornecedores simplesmente não querem vender para a administração. E a administração agora está tendo que se reinventar e trazer novas formas de tornar atrativas essas contratações para o mercado público. E uma delas é a antecipação do pagamento. E a maioria das empresas estão exigindo essa antecipação de pagamento, senão não vão fornecer. Aí, é claro que a gente tem outra solução, né, professora Larissa, que é a questão da requisição, né? Mais extremo, socorro! Aí é uma situação bem mais complexa, bem mais complicada. Espero que não cheguemos a essa situação. Dando continuidade aqui, a gente tem a questão da estimativa de preço, que é um aspecto polêmico. Alguns professores dizem que deve se exigir. Falando aqui sobre a estimativa de preço, a lei traz a possibilidade de se dispensar essa pesquisa de preço, só que, é claro, não seria tão fácil assim, né, professora Larissa? É dispensado, desde que se tenha uma justificativa. Mas como boas práticas, já pensando como gestor lá no futuro, imaginem vocês como justificar o valor de uma contratação, sendo que vocês não fizeram uma pesquisa seguindo pelo menos os requisitos mínimos, que seria a pesquisa no painel de preço, no banco de preço, pesquisa de contratações similares, para fundamentar esse valor que vocês estão se propondo a pagar nesse primeiro momento. Só lembrando que nesse primeiro momento pode tudo, né? A gente tem lá a lei está dando essa liberdade toda, mas a gente não sabe como os órgãos de controle interno e externo vão avaliar tudo isso depois que acabar essa parte do enfrentamento do Covid-19. Então, o ideal é que a gente sempre tenha dentro do nosso processo, motivando todos os atos que são praticados. Em especial, aqui, a pesquisa de preço, que não seja obrigatório, mas que seja com boas práticas. Porque mais lá na frente vão questionar vocês como vocês chegaram naquele valor daquela contratação. A gente tem também a possibilidade, né, professora Larissa, de contratar com valor acima. É tanto que a gente tem recomendado na elaboração do termo de referência que se utilizem o valor estimado da contratação. Porque se eu coloco o preço máximo, eu já venho trazendo o teto, ou seja, eu não consigo comprar acima daquele valor. Mas se eu trago ali a figura do valor estimado, eu tenho a possibilidade de comprar acima, desde que justificado. E essa justificativa, mais lá na frente, vai ser cobrada também. Aqui, como estimativa de preço, a gente pode utilizar aí o banco de preços da Negócios Públicos. A gente tem várias ferramentas aí que auxiliam. E eu não preciso fazer todas. Atingindo pelo menos uma, fiz uma pesquisa no banco de preço, fiz uma pesquisa, 3 cotações, que é o modelo antigo, né? Eu costumo ficar que esse aí é igual ao 866, já está ficando defasado. Mas esse primeiro momento é o que a gente tem para fundamentar o valor que a gente pretende contratar nessa aquisição ou nessa contratação. Professora Larissa, a senhora tem alguma coisa a falar sobre essa estimativa? Vamos lá, já que você falou da questão da dispensa ali, poder dispensar a estimativa de preços, eu fiquei caçando por aí doutrina, parecer, enfim, para poder compartilhar com vocês. Então, vou lançar aí na tela, assim que o Jamil me deixar, um dos artigos do professor Marçal de Filho, trazendo algumas hipóteses nas quais a gente realmente conseguiria dispensar essa estimativa de preço no nosso processo de contratação. Vamos lá. Ó, primeiro comentando com vocês exatamente o fundamento específico para essa dispensa que o Jamil comentava, né? A gente está lá no artigo 4º da Lei 3979, no parágrafo 2º. Parágrafo 2º dizendo, excepcionalmente, então não vai ser em todo e qualquer caso, mediante justificativa da autoridade competente, então não é simplesmente sair dispensando só porque a gente está na 3979, será dispensada a estimativa de preços. E aí, quais seriam os argumentos, então, que poderiam motivar essa dispensa da estimativa? Professor Marçal aqui primeiro, falando da questão da grande emergência, da premência de fazer essa contratação, que eu nem consegui ir ao mercado para fazer essa verificação de preços. Junto com isso, e que aí a gente volta a fazer um link com o professor Jonas Lima ali na participação especial dele,
o reconhecimento de circunstâncias de mercado que tornem superadas essas fontes disponíveis de preço, como seria o caso, por exemplo, do produto vinculado à moeda estrangeira, ter uma oscilação de preço muito grande nesse período, ou ter uma dificuldade de obtenção desse custo no mercado estrangeiro. Então, seriam algumas das hipóteses que o Marçal considerou que a gente conseguiria enquadrar, justificar essa dispensa da estimativa de preço. E com relação ainda a essa questão da estimativa de preços, o que eu queria comentar com vocês também é ter muita cautela com relação aos preços que vocês vão utilizar. De nada adianta você pegar um preço no mercado que pareça ser um preço bom, um preço razoável, e você chega naquele fornecedor, ele não tem em estoque, ele não é capaz de atender a tua demanda, ou vamos pensar que tem um contrato vigente de outra administração que também seria um parâmetro possível, mas esse fornecedor não tem mais condição de entregar aquele produto. Então, ter muito cuidado, porque senão, mesmo sendo preço estimado, como o Jamil falou, comportar esse preço superior, que é a outra regra que a lei traz, não sendo o preço máximo, ainda assim a gente tem que ter muito cuidado com os preços que a gente vai trabalhar, né? Então, vamos fazer uma contratação simplificada, vamos fazer um termo de referência simplificado, mas não vamos sair atropelando todas essas fases do processo, né, Jamil? Ah, sim, sim. O importante e o interessante, Larissa, é que mesmo com esse termo de referência simplificado e esse projeto básico simplificado, aqui a gente tem todos os elementos necessários para fazer uma boa aquisição, uma boa Exato. contratação. O próximo passo é a questão da adequação orçamentária, isso é fundamental, né? Se a gente está fazendo aí um pregão express, ou então está fazendo uma dispensa de licitação, a gente tem que indicar da onde vai sair essa fonte de recurso. A gente tem que demonstrar para o fornecedor que a gente tem recurso e que a gente vai pagar. Exceto a questão lá do decreto 7892, que trata do sistema de registro de preço, que eu acho que nesse primeiro momento o único que defende aí sistema de registro de preço para pregão express é eu e a Larissa, porque os demais estão tudo falando, mas tem situações, pessoal, que não é tão emergente assim. Tem situações que ainda nem chegou ainda os casos naquele município. Posso fazer um pregão com prazo reduzido de 4 dias e desse pregão gerar uma ata de registro de preço? Posso. É claro que a gente também tem os aspectos negativos, né, Larissa? Que é a questão da variação de mercado. Porque O que a ele pode gente ganhar ficou. uma ata, e foi um dos pontos, né? Que ele pode ganhar a ata num preço, mas esse preço variar, aumentar. Vamos supor, era um preço cotado em dólar, aumentou no mercado. E aí, qual a solução que a gente tem nessa situação, professor? O que a gente ficou imaginando ali do registro de preço, só para compartilhar um pouco com vocês, né, que eu e o Jamil damos curso de registro de preço também, então a gente ficou lá confabulando toda essa história do pregão express do registro de preço, seria no contexto de agrupamento de necessidade de vários órgãos e entidades tentando buscar um preço mais vantajoso dentro da questão da economia de escala, da própria compra compartilhada, mais ou menos nesse contexto, porque a imprevisibilidade da demanda mesmo, né, Jamil, fica muito difícil da gente querer trabalhar e sujeitar o fornecedor dentro desse contexto todo da pandemia. Então, foi mais ou menos nessa linha que a gente estava tentando imaginar. Eu, aproveitando o teu gancho, até conversava com o professor Paulo Teixeira sobre o estado de Rondônia e sobre o município de Porto Velho, que é onde eu moro. A gente trabalha com sistema de registro de preço permanente. Ou seja, tudo que a gente tem hoje de material, a gente já licitou ano passado. É claro que aumentou a demanda e tudo, mas a gente tem a possibilidade de fazer um acréscimo de até 25%. Então, para a gente aqui, não está sendo surpresa nenhuma, porque a gente já tem ata para tudo. E aquilo que a gente não tem ata, a gente está fazendo chamamento público para dar uma transparência maior, para poder contratar essas dispensas de licitações. Então, aqui a gente está dando práticas, né? O pessoal pensa, vou fazer uma dispensa, vou lá, seleciono o fornecedor X e já faço todo o processo com ele. E nem vou no mercado para verificar qual é o preço. Ele me diz que a luva hoje está R$30. Mas eu sei que se eu for pesquisar no mercado, eu vou achar a luva de 5, vou achar a luva de 10. Mas por que eu vou pagar 30? Porque no primeiro momento eu fui precipitado e fui no primeiro fornecedor. E a gente também está meio que em pânico agora, né? A gente vai cotar numa determinada empresa, chegou naquela empresa, o valor é 30. Quero comprar, volto para a minha secretaria para montar o processo. No outro dia, quando eu chego naquela empresa, a empresa já vendeu o estoque dela todo. Então, são coisas que a gente tem que pensar. Não é porque a gente está em sede de pandemia aqui que a gente não precisa pensar em planejamento.
o planejamento continua. Tá certo que a gente trabalha com a política de apagar fogo, e nesse primeiro momento, cada vez mais ainda, né? Mas nesse primeiro momento a gente precisa pensar de forma planejada, até para que a gente não tenha no nosso estoque aquele monte de luva, aquele monte de máscara, aquele monte de álcool em gel, e mais lá na frente, quando tudo isso passar, porque isso vai passar. E quando tudo isso passar, como é que a gente justifica aquela quantidade que a gente comprou e que estou lá no nosso almoxarifado e não utilizou? A gente trabalha com dinheiro público, e a gente tem que justificar. Por isso que a lei vem trazendo ali, que é para comprar o quê? O necessário para o enfrentamento. Agora tem algo... Jamil, eu vou interromper você, que o Daniel fez uma pergunta aqui que está dentro desse contexto. Ele disse assim, mas dependendo do objeto a ser contratado, dependendo da sua alta demanda no mercado, não seria melhor já comprar um produto em vez de registrar o preço, correndo o risco de, quando solicitar o produto registrado, o fornecedor não ter como entregar, como você disse? Ou o valor já está mais alto ainda, porque já teve... Claro, o Daniel aí tem toda a razão. Imagina, é exatamente nesse contexto que a gente conversava, que a gente só imaginou o registro de preço dentro do Pregão Express ali, nessa tentativa de unir as necessidades de vários órgãos e entidades e a questão da promoção da economia de escala, da compra compartilhada. Mas, realmente, nas outras situações, não parece que nesse contexto o registro de preço seja a medida mais adequada. Então, apesar de não ter uma preferência dentro da Lei 3979, né, Jamil? A gente pensaria na dispensa, de acordo com o atendimento da urgência, do que não fosse tão urgente, a gente partiria para o Pregão Express, e o registro de preço a gente só imaginou mesmo nesse contexto bem específico. A Janaína disse assim, em contratos que já foram firmados anterior à lei que está vigente agora, 13.979, no formato de registro de preço ou obras em andamento, e o fornecedor solicita pagamento adiantado para algum item especial, justificando que as condições atuais não estão favoráveis devido à pandemia, pode ser autorizado utilizando a lei, a nova lei, a 13.979? De um registro de preço que já foi feito anteriormente? Aline, tendo a achar que nessa situação específica a gente não conseguiria justificar a alteração dessas condições de pagamento que já foram estabelecidas no contexto prévio e com relação a objetos que não seriam destinados ao enfrentamento da pandemia. Me parece que seria justificável toda essa questão da antecipação de pagamento nas contratações que estão acontecendo nesse momento. Concorda, Jamil? Concordo. Inclusive, o pessoal está se fazendo da Lei 13.979 para rescindir seus contratos e fazer novos contratos. E não é assim, o seu contrato está ali, ele continua. Agora, o que o pessoal está fazendo? O pessoal está rescindindo esses contratos e fazendo, através de dispensa, com prazo de 180 dias, já com base na lei do enfrentamento. E não é assim, eu já tenho meu contrato, eu tenho que fazer a manutenção desse contrato. É bem mais viável do que fazer uma dispensa. Agora, o que a gente tem observado é uma euforia total para fazer aquisições. Às vezes o pessoal quero comprar máscara, mas não vai nem no almoxarifado. Não vai nem verificar se tem no almoxarifado deles, se tem máscara, se tem luva, se tem álcool em gel. O pessoal nem consulta o almoxarifado e já está fazendo a dispensa. Beleza. Gente, mais uma licença aqui. O pessoal tem perguntado muito sobre a disponibilidade do material. O vídeo vai estar disponível lá no Solicita e os slides os professores vão postar dentro do perfil do professor, que a gente tem lá dentro do Solicita também. É um painel dos professores, eles vão postar os slides lá, tá bom? Depois a gente tenta mandar esse link para vocês. Eu peço uma licença agora para chamar, então, já que tem tantas dúvidas de como esse material vai estar no Solicita, para a nossa gerente de vendas, Jocely Camargo, para explicar um pouco do Solicita para vocês. Jocely, tá por aí? Olá, me ouve? Olá, bem-vinda. Estamos ouvindo e vendo bem. Prazer estar com todos. Meu nome é Jocely, eu sou a gestora comercial do Solicita. Vou falar um pouquinho para vocês a respeito do que é o Solicita, né? Além daquilo que vocês já conhecem, assim como o Rui falou, né? Para que vocês se tornem ainda mais especiais, nós temos a versão pessoa jurídica, que ela é direcionada ao órgão público.
Então, o Solicita, gente, ele é muito mais do que um portal de notícias. Nós disponibilizamos suporte jurídico, capacitação continuada, modelos de órgãos de controle para que vocês possam tomar como base para elaborar o de vocês, né? Então, vamos lá. O Solicita, ele pode ser personalizado. E na pessoa jurídica, vocês têm a possibilidade de cadastrar usuários ilimitados. Uma vez a instituição contratando o plano para vocês, vocês podem cadastrar quantos usuários vocês acharem necessário. A pesquisa avançada ela traz toda a legislação, as normas correlatas relacionadas a licitações e contratos, tudo que é de mais atualizado, novidades a respeito do assunto, e é muito fácil e simples de acessar, né? Todos os nossos professores, nossos clientes, eles utilizam e não tem dificuldade nenhuma no acesso. Qual que é o diferencial, né, da pessoa física para a pessoa jurídica? É exatamente a orientação jurídica. É um formato personalizado de atendimento, que inclusive a professora Larissa é a responsável pelo nosso núcleo jurídico, ela está à frente, né, dessas respostas. Vocês precisam, nesse momento, de uma resposta assertiva e rápida. E é exatamente esse o objetivo do nosso trabalho, através dos nossos pareceres jurídicos, as nossas respostas objetivas, a nossa orientação técnica, o atendimento em tempo real pelo telefone, atendimento via WhatsApp, atendimento ao vivo, gente. Esses dois são realmente as grandes novidades do mercado, tá? Respostas via WhatsApp e respostas ao vivo. É realmente uma grande mentoria, né? É negócios públicos ao lado do servidor público. A capacitação continuada, nós disponibilizamos todo o acervo de vídeos produzidos nos nossos grandes eventos. Quem já não participou do Congresso de Pregoeiros, compras governamentais, governança, Pregão Week, Contratos Week, né? Quem não participou? E todo o material ele está disponibilizado na nossa plataforma Solicita, tá? Para que vocês possam compartilhar com os seus colegas que não tiveram a mesma oportunidade de vocês. Aqui nós mantemos todo esse acervo. Outro diferencial são os modelos de documentos. Nós sempre estamos à frente aqui. Né? Novo decreto 10.024, muita informação a respeito sobre BIM, né? E todas as novidades aí também do Covid-19. Os 4 periódicos do grupo estarão disponíveis para vocês na assinatura como pessoa jurídica. A Licicom, a Negócios Públicos, o Pregoeiro e Governança Pública. Tá? E além disso, que são realmente os diferenciais, nós disponibilizamos para vocês todas as ferramentas de gestão. Analisador de balanços, os editais, banco de fornecedores, banco de penalidades, o contador de prazo, a agenda. Cada um de vocês pode fazer a biblioteca que vocês acharem necessária, personalizado de acordo com a necessidade de cada um de vocês, tá? E para vocês, participantes da nossa primeira Colégio 1, nós estamos disponibilizando tudo isso e muito mais em um formato muito especial. Gente, obrigada, João. Um abraço. Gente, a gente vai tentar falar com o professor Jonas Lima agora. Vamos ver se ele está disponível. Me disseram que eu podia chamar ele. Professor Jonas, está por aí? Alguém libera o áudio do professor Jonas, por favor? O professor Jonas Lima é especialista em licitações internacionais. Então, olá, professor. Bem-vindo. Obrigado. Agora tá bom. Parabéns aí vocês, viu? Parabéns. Está muito bonito, todo mundo aí interagindo, muito bom. Obrigada. Eu tenho, dentro dos assuntos que os colegas já falaram, eu tenho só uma lembrança. Lá fora o mercado está totalmente atípico, então a compra de um particular para, por exemplo, Consórcio Nordeste, ela foi prejudicada, era uma compra via particular. Os estados estrangeiros que não estão mandando aeronaves buscar lá fora não estão tendo muito êxito. Então agora a ideia de colocar os aviões da FAB já passou para aviões particulares alugados pelo governo federal para levar, para buscar direto lá fora. Então, tem alguns impactos, assim, pagamento antecipado é o que os chineses querem, ninguém está vendendo mais do jeito normal lá fora.
E as compras, um outro detalhe, as compras não estão mais no mesmo preço e tem que haver uma fiscalização também dos gestores de um pequeno detalhe. Olha só, a formação do preço atual está dependendo também de alguns impostos que caíram esses dias. Então, é preciso ter um olho também clínico nesse outro detalhe, porque o preço descontrolou para cima, mas preste atenção que médico hospitalar teve um monte de norma aí saindo esses dias que zerou imposto. Então, na hora de fazer essas compras emergenciais, tem um pequeno detalhe que a auditoria lá na frente pode pegar. O preço subiu, mas esquece que um monte de imposto andou sumindo por esses dias agora, temporariamente. Basicamente é isso, a mudança de mentalidade para uma situação de guerra, que mercado não é mais como se pensava, principalmente que isso está tudo vindo de fora. Até que se consiga ter produção local, muita coisa tem que ser trazida às pressas. E o preço mais alto, e a logística agora praticamente está sendo buscar lá fora em alguns casos, né? Então, considere isso, considere a questão que o preço, apesar de descontrolado, tudo de médico hospitalar tem uma tendência de estar com um imposto reduzido, ok? É isso. Ok, obrigada, professor, muito obrigada, viu? Professores, vocês querem continuar ou eu posso fazer uma pergunta? Deixa eu só fazer uma pergunta para o professor. Professor Renato Fenili chegou. A Débora Moreira, eu acho que é alguma coisa Moreira, perguntou assim, com relação à questão do pagamento antecipado, aí para o professor Jonas Lima, se puderem liberar o microfone dele também, com relação à questão ao pagamento antecipado, quando compras da China, realizado um pregão anterior à pandemia, e agora, no ato da compra da China, o valor da compra do item está bem maior, como tivemos alta do dólar, o que inviabilizou o projeto de engenharia em 30%. Para isso, há alguma possibilidade de reequilíbrio? Super especial para ele, né, Aline? Nossa primeira live no Solicita pós Covid-19 foi exatamente com o Jonas Lima falando de reequilíbrio econômico financeiro. Exatamente. A gente teve um webinar que está lá no Solicita, gente. O equilíbrio é fundamento constitucional, fundamento legal, é uma situação que é impositiva para os contratos, mas vejam que tem situações em que o projeto todo vai ter que ser revisto e talvez aquele objeto tenha uma solução de encerramento de contrato. Veja, tem coisas que você não vai conseguir consertar para usar um registro de preço antigo para essa emergência, porque isso não é mais viável. Então, vai ter que conduzir a instrução do processo urgente para a contratação, seguindo a regra atual, excepcional, e não conseguir, porque isso não tem viabilidade, usar aquele pregão com aquela ata que já existia anteriormente. Então, pensando nesse detalhe, talvez assim, a circunstância não aproveite o registro anterior. Tem que correr e fazer a instrução toda correta no processo novo. Perfeito. Obrigada, professor. O professor Renato Fenili está aqui. O professor Renato Fenili quer dar uma palavrinha com a gente? O Fenili que está à frente de toda a medida provisória. Olá, ali. Saudações. Fala, Aline, tudo jóia? Galera, eu passei aqui muito rápido, né? Meu zap não tá parando de todo mundo aqui ultimamente. E aí eu passei rapidinho, eu vi um convite da Larissa, né? Fala, Larissa. Satisfação enorme tá aqui, né? Conversando com vocês. Rudimar, um abraço, todo mundo, né? Jonas também, um grande abraço a todos. Cara, muito rápido, né? Acho que todo mundo tá em home office, tem gente que tá tomando um cafezinho, que vai para casa, todo mundo, gente, pelo amor de Deus. Eu tô aqui na sala, meus filhos do lado aqui, aquela confusão de todos, né? E eu tô tendo a oportunidade, nesses últimos tempos aí, de tentar capitanear essa parte de logística no combate ao Covid, né? E o que acontece? Eu acho que assim, a mentalidade, ela é realmente de guerra, tá? Qualquer mentalidade diferente de que seja de guerra, a gente vai estar caindo numa letargia que vai cobrar um preço enorme depois. Então, assim, isso é o modo como eu encaro e ponto. E é uma guerra contra a pandemia e, num segundo momento, é óbvio que vai ser uma guerra para tentar mitigar um pouco a crise econômica. Em termos de medidas, então, é isso aí que está estruturado, né? A gente tem aí essa dupla estruturação. Ações de combate à pandemia, e aí em termos de fomento à logística para isso, e ações de tentar, pelo menos, fomentar a economia via compras públicas. Com relação à logística,
uma coisa que a gente pôde atuar bem foi na medida provisória 926, né? Que alterou a 13979 e aí trouxe aquelas coisas, né? Uma dispensa mais ágil, podendo contratar, etc. E, muito provavelmente, são 5h15, não sei se vai para despacho hoje com o presidente, talvez amanhã, né? Alguma coisa, mas vai ter uma outra medida provisória que vai melhorar um pouquinho essa lei ainda. Tá? Trazendo aí algumas inovações e, em especial, qual que é o grande problema? Hoje, no Brasil, você não consegue fazer compras de insumos de saúde por 2 motivos. Primeiro, que já foi tocado aqui, as empresas não têm interesse de vender para o órgão público, querem pagamento antecipado, não tem estoque, aí o governo está fazendo uso de requisições administrativas e por aí vai. Mas também uma outra coisa que tem é simplesmente que os órgãos não estão tendo capacidade de instruir os seus processos. É muita demanda. Você pega município no Brasil em geral, já não consegue ter esse expertise e etc. Então, uma coisa que a gente está colocando vai ser a dispensa para registro de preço, que aí você vai poder ter a compra compartilhada via dispensa de licitação. Tá? Olha aí, Jamil, olha o que a gente estava esperando. Isso daí... Cadê, Jamil? Jamil, um abraço para você. Vai para casa, Jamil. Vai para casa, meu amigo. Estou em casa, estou de Paraná. Pronto. Tá? Então, isso daí é uma coisa que vai ter e inclusive, foi colocado, né, aí é uma coisa que precisa ver se sai, não dá para dizer, né, como que não sai, ainda está em discussão, mas a ideia também é que essas dispensas sejam consideradas, para registro de preço, sejam consideradas registro de preço nacional. Por quê? Porque aí, quando você volta para o regulamento do 7892, isso possibilita 500% de carona, tá? Então, assim, você tem essa dilação a mais também, e eu acho que é uma ação, assim, muito meritória nesse momento, que a gente não pode ter medo. Quem tem medo, meu irmão, nessa hora, o capeta dá um abraço e acabou, né? Não tem como. Então, essa daí é uma medida que tem disso. Outras medidas que vai acontecer, é uma medida até que eu estava conversando com o Rudimar, eu achei sensacional, estou debruçado nisso, viu, Rudimar? Que é de você fazer contratação de capacidade produtiva de empresa. É uma coisa que não tem no Brasil. Isso aí eu devo essa inovação, se conseguir eu bem modelar, em parte ao próprio Rudimar, porque é isso. Hoje em dia você tem menos respirador disponível no mercado do que a demanda da administração. Então, eu tenho que contratar capacidade produtiva de empresa para isso. Professor Fenili, fala, Rudimar, meu ídolo. Preciso ser justo. Isso aí foi uma conversa com o nosso nobre amigo aí, Jonas Lima, o homem internacional. Excelente, então, Jonas. Parabéns a todos. Acho que agora é o momento da gente realmente fazer a convergência, porque no fundo é isso. Está todo mundo em prol de um ideal que a gente sair bem dessa fase. Então, obrigado a vocês. Eu estou até, nesse momento, estava debruçado mais nisso. Outras medidas que vêm por aí já tem talvez um pezinho mais em termos de fomento econômico, né? Que está tudo se alimentando. Vai ter uma norma aí de gestão de multas de empresas, possibilitando suspensão, parcelamento, compensação e por aí vai. A gente, hoje, né, saíram 2 decretos que foi da nossa lavra. Um é de doação com encargo, é o particular podendo fazer uma doação, mas colocando um encargo para isso, que é para fomentar que o mercado faça doações nesse momento, né? Que a gente está se valendo muito disso. A outra coisa tem a ver com transferências voluntárias da União. Os municípios estão quebrados aí, falta de capacidade operacional, então tem bastante medida nesses lindes, né? E uma delas foi hoje prorrogando os instrumentos e o bloqueio de RPA. Outra coisa em termos de compras públicas, e aí precisa ver até que ponto que a gente consegue tocar bem isso aí com celeridade, tem a ver justamente com o pagamento antecipado, então se baseando numa orientação normativa da AGU, eu acho muito temerário isso daí, eu não sei a força que isso aí teria nesse momento. Então a ideia é colocar mesmo isso aí via medida provisória, alterando 8666 para possibilitar pagamento antecipado, tá? Isso aí é uma das coisas. Tem outras medidas que vão tá correndo, tá? Muita coisa. Aí eu peço que nesse momento cada um, né, assim, faça o seu máximo, converse entre os pares, façam com que as ideias cheguem, né, eventualmente a mim, ao Rudimar, a Larissa e etc, porque a gente sempre está em contato. E, cara, eu acho que a gente vai sair melhor dessa, né?
E aí eu digo duas coisas também, só para fechar a minha fala. Pelo amor de Deus, eu vim aqui de visita, muito rápida, de médico, né? A guerra que a gente está hoje são duas. Uma é contra o coronavírus. A outra é uma guerra contra a nossa cultura. Tá? Disfuncionalmente burocrática e totalmente pseudo-gerencialista. Então, a gente ainda tem que vencer muito a nossa cultura para a gente conseguir emplacar essas reformas que precisam para ontem de manhã cedo. Então, é isso. E aí eu vejo, por exemplo, né? Tem aqui, eu conheço gente que trabalha aqui do lado na Esplanada e que tem um processo para comprar vacina mesmo, para gripe. E, cara, a pessoa está querendo comprar por dispensa com base no 13979, tem toda a base para isso, e o órgão está vetando, quer que faça A, quer que faça B, quer que faça C. Aí, meu irmão, aí é foda, né? Não tem outra palavra para falar, não. Tá? Então, é o momento da gente, ao mesmo tempo, se desprender. A inovação, ela é necessária hoje, não é só desejada, mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que só prover do outro lado a transparência e o controle. E é isso. Rudimar, Larissa, Aline, Jonas, Jamil, todo mundo que está aí, um abração, tá? Vamos nessa. Professor, muito obrigada. E a gente tem um dado histórico aqui. O professor estava pedindo desculpa por estar em casa, mas está todo mundo em casa, né? Nosso primeiro Solicita Classroom com todos os participantes em casa. É um dado histórico aqui. O Felipe Bozelli, que é um outro professor... Opa, fala, Larissa. Segura aí. Deixa eu só aproveitar a presença do Fenili e fazer duas menções. Ele tem alguns vídeos sobre o Covid-19, a Lei 13979, lá no canal do YouTube dele. E lembra que eu comentei antes dessa questão do vínculo indireto, de precisar de uma motivação ainda maior, enfim. Ele foi bem crítico com relação a essa questão, vocês conseguem acessar lá no canal dele. E a outra questão, quando eu e o Jamil comentávamos sobre esse contexto do registro de preço, dentro da Lei 13979, do Covid, enfim, foi até uma coisa que eu comentei com o Jamil e justiça seja feita. Eu falei, olha, Jamil, eu não vi ninguém falando sobre isso dentro de um vídeo do Fenili lá no canal do YouTube, quando ele está criticando, inclusive, a figura do pregão express, ele fez menção a essa figura da compra compartilhada. Aí eu pensei comigo, bom, então não estou tão louca assim, não estou tão fora da casinha, eu e Jamil, vamos evoluindo essa questão da compra compartilhada e veio bem ao encontro do que o Fenili acabou de dizer, né? Então, isso aí. Tamo junto. Legal, gente. O professor Renato Fenili está com um canal muito legal no YouTube, gente. Já tem um monte de acessos. A gente já até disponibilizou o link lá no Solicita, tá muito legal, não percam, assistam, os vídeos são curtos e super didáticos. Obrigada, viu, professor? O professor Felipe Bozelli está nos acompanhando, ele também é um maestro do Grupo Negócios Públicos. Ele falou que a mudança de cultura seria o maior legado que poderíamos ter realmente nessa crise. Parabéns ao Fenili. A Cauana aqui, gente, perguntou assim. Opa, que subiu aqui a pergunta dela, achei. Alguns municípios estão trabalhando com medidas de dispensa com prazo até 31 de dezembro de 2020. Considerar o ano todo seria uma medida razoável ou é exagerado? Alguma posição de tempo para esse momento? Ela perguntou, professora. Olha, a gente tem o decreto de calamidade pública, o decreto que abrange o país todo lá, mas ele está tratando especificamente de flexibilização de normas lá da Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse sim, ele já está lá colocado até o final do ano. Com relação aos estados e municípios, me parece que a tendência está sendo colocar determinado prazo, 15, 30 dias adiante, e depois eventualmente prorrogando esses decretos. Me parece que seria o mais razoável, não simplesmente colocar lá para frente e pronto, né? Perfeito. Algum apontamento, professor Jamil? A Larissa estava tocando com relação aos municípios, né? Os municípios geralmente estão dando 15 dias prorrogando, né? É igual aqui, eu estou em Ji-Paraná, no interior de Rondônia. Aqui deu 15 dias, aí prorrogou-se por mais 15, abrindo mais uma parte do mercado, né? A Larissa estava falando lá da calamidade, a calamidade veio pela número 6. É um decreto número 6, né, que vem trazendo até 31 de dezembro aí. E algumas prefeituras estão se utilizando desse decreto para aproveitar e fazer os seus contratos até 31 de dezembro, ou prorrogar até 31 de dezembro, e caso esse enfrentamento seja reduzido, vamos supor, em outubro, já cesse tudo, eles vão e faz o encerramento desses contratos.
Então, essa é uma prática que está sendo adotada dentro dos municípios e alguns estados também. Perfeito. A Lara, ela quer falar, ela está contribuindo muito também. Central de compras. Isso aí. Ô, Lara, que bom que você está aí. Vamos, Lara, falar. Eu preciso que liberem o microfone da Larinha para a gente, por favor. Eu acho que liberaram. Vocês me ouvem? Ah, liberou. Liberou? Então, boa tarde a todos. Coraçãozinho para todo mundo. Saudade de todos vocês. Enfim, a Central de Compras, ela vem numa pegada de um trabalho bem grande, bem exaustivo. A primeira dispensa com apoio técnico da Central foi feita essa semana, tá? Foi feita com apoio para a ANTAC, já com base na legislação do Covid. Então, quem quiser também ter acesso aos outros municípios, os estados, está tudo disponibilizado no portal do Comprasnet, que é um trabalho bem grande, feito com o Renato, com o André Ache, do material de apoio para a realização das dispensas. Se precisarem de apoio, pode entrar em contato também com a Central de Compras, e lá a gente ajuda a pessoa que estiver fazendo a instrução do processo, dá a mão mesmo, do tipo, vamos todos juntos contra o Covid e fazendo as contratações, tá? Essa ideia da compra compartilhada é um trabalho que a Central também está começando a implementar. A gente vai fazer uma compra compartilhada agora, onde a gente vai colocar a demanda tanto do Ministério da Saúde como demanda do Ministério da Justiça. Então, assim, a gente está recebendo as demandas, então quem quiser, entre em contato com a gente para a gente poder operacionalizar e ajudar o que a gente puder à frente do Central de Compras. Era só isso. E dar meus parabéns, professores Jamil, Larissa, saudade demais de vocês. Enfim, um beijo grande, tá? Estou à disposição para o que eu puder ajudar à frente da Central. Obrigada, Lara. Isso mesmo, gente. Compartilhem, porque muita gente está perdendo e foi incrível. Larissa e Jamil, eu quero saber se vocês querem complementar. Acho que tem mais perguntas ali, eu vou lendo, mas continuar a nossa aula. Eu queria só complementar com um trecho do nosso artigo, né? Eu vou até puxar aqui na tela que eu separei o cuidado que a gente tem que ter com as especificações, né? Principalmente em sede aí, tá todo mundo elaborando termo de referência projeto básico com a celeridade aí que deve ser, da forma que deve ser, mas tem que ter um cuidado quando estiver especificando os objetos, né? Aí aqui a gente traz um slide aqui trazendo expectativa versus realidade. A garotinha estava ali idealizando no aniversário dela ali como expectativa um bolo da Frozen, né? Aí vem a notícia. Estragou a festa. Garota recebe bolo de aniversário deformado, inspirado na Rainha Elsa. Olha o que aconteceu. Ou seja, a gente tem que ter um cuidado quando a gente estiver especificando para trazer as especificações mínimas, claras, precisas e suficientes para que o objeto que a gente pretende adquirir venha conforme o que foi idealizado. Eu tenho um trecho aqui que eu separei também para a gente aqui, ó. Para a confecção do Antônio Neto, sei que está acompanhando aí, né, Jamil? Ele também tem um exemplo fantástico dessa história de termo de referência mal elaborado com relação ao objeto. Tem fácil aí, Neto? Eu trouxe aqui, Larissa, para a confecção do termo de referência projeto básico na forma estabelecida lá no artigo 4º da Lei 13.979, foi privilegiado a simplicidade dos atos que devem ser praticados sem maiores detalhamentos e regras. É claro que a gente tem todos os requisitos de um termo de referência de forma simplificada e que vai levar para o sucesso da contratação. Como diria o professor Jair Eduardo Santana, o termo de referência de projeto básico aqui é o DNA da contratação. Se tudo estiver estabelecido conforme, mesmo que seja de forma acelerada, como a gente está trabalhando nos últimos dias, tudo vai dar certo mais lá na frente. E para concluir aqui minha fala, eu até separei um post do professor Rony Charles Torres, né? Que vem dizendo aqui, ó, existem 3 coisas da crise, né? Primeiro, uma data para acabar, isso é fato, uma hora ela vai acabar. Novas oportunidades, com a Lei 13.979, várias alterações, várias mudanças vêm sendo implementadas nesse momento. Quem sabe isso também não seja repassado para o projeto de lei. Ali a gente tem como o Pregão Express. Eu adorei esse prazo reduzido de 4 dias, né? É claro que alguns aperfeiçoamentos levarão essa modalidade à celeridade mais ainda do que ela já se demonstra hoje no Brasil.
ensinamentos para a sua vida no futuro. Ou seja, de tudo que a gente está passando. Professor Jamil, acho que deu uma travada ali. Vamos esperar um minuto. Estou escutando vocês normal. Agora voltou, Jamil. Continua. E por último, ensinamento para a sua vida, né? Ou seja, tudo que a gente está passando agora, será que a gente não vai tirar frutos bons para as nossas contratações no futuro? A exemplo aí, a necessidade de todos aqueles documentos de habilitação. Para que esse excesso de formalismo? Para que essa burocracia toda? Professor Felipe, uma hora dessa deve estar dando um amém aí, né? Porque a gente vem batendo a questão de documentação, atestado de capacidade técnica, esse monte de declaração. Será que é realmente necessário? Será que é realmente preciso? Isso são coisas que a gente vai ver aí pós-Covid-19. Legal. Larissa, quer complementar? Aproveitando esse gancho ali que o Jamil comentou com relação aos documentos de habilitação, essa era uma outra coisa que eu queria propor para conversar com vocês. Um comparativo entre o nosso termo de referência ordinário, normal, ortodoxo, digamos assim, considerando o decreto 10.024, pregão eletrônico federal, e o nosso termo de referência simplificado agora. Então, fazendo um comparativo entre os dois, o que a gente conseguiria perceber? Vamos lançar a tela aqui. Quando a gente compara o decreto 10.024, ali, pregão eletrônico federal, e o texto da lei 13.979 falando do termo de referência simplificado, exatamente uma das coisas que não consta na lei 13.979 que a gente tem lá no decreto 10.024 é essa relação de documentos de habilitação que o Jamil comentava, especificamente aqueles documentos relacionados à qualificação técnica e à qualificação econômico-financeira. E não me parece que essa não menção expressa ali na Lei 13.979 foi desarrazoada. Como bem disse o Jamil, a gente está em busca de flexibilizar tudo o que é possível para que a gente realmente possa ter um enfrentamento adequado do contexto da pandemia. E aí, junto com isso, eu acho que é conveniente a gente lembrar, não só, para além do artigo 4º que a gente estava analisando, o artigo 4F, tratando exatamente dessa questão de dispensar os documentos que não forem essenciais, à exceção da comprovação da regularidade perante a Seguridade Social e a situação de que não emprega menor, né? Então, a exceção desses dois documentos, e ainda assim a gente pensaria que se fosse a única medida possível, mas como regra a exceção desses dois documentos, que a gente realmente teria uma suavização de toda essa carga habilitatória. E por isso que me parece, então, que é de todo acertado que aqui na lei a gente não tenha essa menção expressa numa listagem de documentos que, se for o caso, constaria ali no nosso termo de referência. Então, fazendo um comparativo, né? Me parece que essa foi uma mudança sensível e que de todo se justifica no termo de referência simplificado, no projeto base simplificado, imaginando que a gente tem exatamente essa flexibilização dos documentos, só exigir o que for estritamente necessário, pensar muito mais no atendimento ao interesse público do que em todos esses rigores formais. Mais ou menos nessa linha aí, né, Jamil? Sim, sim. Para finalizar, gente, eu vou para a última pergunta do Daniel aqui e vou chamar mais uma participação especial. O Daniel perguntou aqui, se vocês puderem acompanhar ali no chat, professores, é uma pergunta bem longa. Disse assim, no caso da contratação dos serviços terceirizados em virtude dessa pandemia, uma nova contratação para esse tipo de serviço, em virtude do prazo de 60 meses, estar sendo encerrado em agosto, seria possível a justificativa com base na pandemia, renovação por mais 12 meses, totalizando assim 72 meses, em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização da autoridade superior? O prazo de que trata o inciso 2º do caput deste artigo poderia ser... Ixi, está subindo, gente. Poderia ser prorrogado por até 12 meses, porque normalmente teria que ser feita uma nova contratação. O parágrafo que o Daniel está comentando ali, Aline, o parágrafo 4º do 57, ele trata do que a gente chama de prorrogação extraordinária em contratação de prestação de serviço contínuo. Então, normalmente a gente tem um prazo de até 60 meses e, eventualmente, nessa prorrogação extraordinária, a gente poderia prorrogar por mais 12. Quando que a gente geralmente aplica essa possibilidade de prorrogação extraordinária? Quando eu tive recurso em cima de recurso, quando eu tive mandado de segurança, quando a minha licitação, por motivos que são extraordinários, eu não consegui chegar ao fim dela dentro do tempo que eu estimava.
Mas me parece que nesse contexto específico que o Daniel retrata, que seria sustentável a gente fundamentar essa prorrogação extraordinária para não ter que sair correndo para fazer uma nova contratação, mesmo que ela fosse a dispensa da Lei 13.979. Então, apesar de não ser o escopo que a gente normalmente está habituado em visualizar ali o parágrafo 4º, me parece que seria sustentável. Concorda, Jamil? Colacionando aqui o professor Renato Fenili, que ele já deu a resposta também no chat, né? Poderia, mas cuidado, faça com cláusula de rescisão. Mais cuidado. E não justifique isso com base na ineficiência da administração pública. A gente esqueceu de tocar nesse ponto, né, Larissa? Para esses contratos, a gente tem que colocar também uma cláusula de rescisão antecipada. Acabou esse período de enfrentamento, encerra também um contrato. E vida que segue. Exatamente, que é o que o TCU recomenda, inclusive na dispensa por emergência da própria Lei 8.666. Eu tenho prazo de até 180 dias, mas que eu coloque exatamente essa cláusula dizendo: terminou a emergência, termina a contratação emergencial. Então, a gente já tinha isso do TCU lá na 8.666, quanto mais agora. Perfeito. E geralmente a gente monta um processo emergencial e já starta também um processo originário, né? Encerrou, licitou aquele processo, a gente vai lá e suspende a eficácia daquele contrato do emergencial. Gente, eu vou chamar o professor Paulo Teixeira, que quer dar uma palavrinha com vocês também. Boa tarde, Aline, boa tarde, Jamil, querida Larissa, boa tarde aos maestros aí que nos acompanham e a todos aqueles que nos assistem aí no Solicita. Eu queria apenas fazer um pequeno comentário, afinal de contas, o termo de referência projeto básico é um assunto que eu trato em quase todos os cursos que eu ministro. A lei, apesar de ter determinado a possibilidade de nós colocarmos um termo de referência, um projeto básico de forma simplificada, esse simplificado não pode ser confundido com displicente, né? Existem três pilares que nos dão um termo de referência de boa qualidade. Primeiro, o termo de referência precisa ser descrito de forma precisa. E esse talvez seja o maior desafio do administrador na hora de descrever um termo de referência, porque descrever de forma precisa significa dizer que o termo de referência não pode ser especificado de forma tal que só possa ser atendido por um único fornecedor ou por uma quantidade muito pequena, sem um justo motivo. Mas também eu não posso descrevê-lo de forma displicente, de forma que qualquer objeto que eu descreva sirva. Vamos pensar que em papel toalha, por exemplo, papel toalha branco de boa qualidade, aí nós entramos numa seara que é impossível a gente fazer um julgamento objetivo, né? O termo de referência precisa ser descrito de forma clara, onde a administração vai conseguir se fazer entender perante o fornecedor sobre o que ela efetivamente quer e o fim a que se destina àquela aquisição, para que ela não adquira gato por lebre, como aquele exemplo ali trazido pelo Jamil. E, por último, descrever o objeto de forma suficiente, que significa nada mais, nada menos do que descrever aquilo que ela realmente precisa. Acessórios, componentes que sejam opcionais, isso o termo de referência não precisa trazer para o fornecedor. Ela precisa descrever ali, sim, os elementos que são necessários para atender aquele fim específico, certo? E o último ponto que eu gostaria de fazer uma ponderação, apenas visando complementar algumas informações que foram trazidas aqui, que me preocupa bastante, é o fato da lei determinar que a gestão de risco só se faça na execução do contrato. Eu não sei se eu estou doido, se eu entendi errado, mas planejamento de compras, até onde eu sei, exige a gestão de riscos. Nesse caso, a gestão de riscos ela vai ser feita para contratos futuros, ou seja, eu compro errado hoje, aprendo com o erro e evito que essa aquisição de baixa qualidade ou de um produto inservível à administração, seja produto ou serviço, só possa ser corrigida numa eventual nova contratação. Então, a gestão de risco, tirar isso do planejamento
acho um tanto quanto temerário. Eu entendo que a urgência vai exigir do administrador a tomada de decisões mais rápidas, a simplificação de vários processos, mas eu não posso aceitar, ou pelo menos até então eu não aceito, que essa gestão de risco ela fique somente para a execução do contrato. Ou seja, como é que eu vou mudar o objeto na execução do próprio contrato? Eu só vou conseguir mudar isso para as aquisições futuras, para que não se repita o erro. Eu acho que isso pode gerar um certo prejuízo para a administração. A gente sabe muito bem que aquisições com pressa acabam sempre refletindo em produto de baixa qualidade ou um serviço de baixa qualidade. Mas, enfim, fica aí apenas o registro dessa minha preocupação com relação à gestão de riscos somente na execução do contrato. Beleza, obrigada, professor Paulo. Gente, um abraço a todos. Obrigada. Aline. Eu agradeço a participação de todos e quero registrar que o professor Hamilton Bonato também está aqui, ele é procurador de Estado do Paraná e maestro da ANP. Eu agradeço a participação de todo mundo, superou nossas expectativas essa Classroom, a participação de tanta gente especial, tão amiga da Negócios Públicos. Pessoal, fiquem atentos à próxima Classroom, avisem todo mundo, contem de como foi, é muito importante para a gente, estejam sempre com a gente, o Solicita vai estar sempre aqui. Tudo que vocês tiverem de sugestão, perguntas, enviem para a gente lá, que a gente está aqui para servir, tá bom? Obrigada, gente. Querem dar um tchauzinho, professores? Tchau, gente. Foi um prazer estar com vocês. A gente conseguiu matar um pouco a saudade. Eu estou sentindo muita falta dos eventos. Tenho certeza que os outros professores também. Então, nesse meio tempo, a gente vai fazendo a nossa troca de ideias aqui pelas lives, agora pela Classroom. Tamo junto. Beleza. Tchau, obrigada, gente. Vamos finalizar. Tchau, pessoal. Aquele abraço virtual a todos. Obrigada, Jamil.